Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Webséries. Meu nome é Thiago Barbosa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cultura organizacional. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Eduardo Carmelo, que é uma pessoa que eu sou fãzaço dele, de verdade, né? Faço tietagem aí das produções, das palestras e do conteúdo que ele disponibiliza. Né? Tive poucas oportunidades de estar com ele, então para mim esse momento aqui é muito especial e que bom que ele aceitou estar com a gente. O Eduardo Carmelo, ele é fundador da Entusiasmos. Isso. Entusiasmos, né? É um nome Isso. diferente, né? Entusiasmos Nossa, Consultoria. dá para chamar a atenção já da galera, né? Consultoria em talentos humanos. Tá? Para começar, eu vou pedir que o Eduardo Carmelo possa se apresentar para a gente, falando um pouquinho aí da caminhada que ele fez, né, até aqui, né, no mundo que ele andou por diversos lugares que eu andei pesquisando já, nessa caminhada profissional dele é bem grande, né? Mas vou deixar que ele se apresente para a gente, fale um pouquinho sobre isso para nós. Tá bom, Thiago. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra aqui estar com vocês da Ágora. Somos amigos queridos, tá? Eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu comecei na minha carreira no segmento financeiro. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil bem cedo e pedi demissão do banco no primeiro PDV que o banco tinha porque eu queria seguir uma carreira de educação, né? Três anos depois, o banco me chama para desenvolver um projeto de educação que a gente tinha já desenvolvido dentro do banco. E aí nós abrimos a consultoria para poder dar conta disso. Foi a Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos. Entusiasmos, né, do grego, né, em, teos e asmos. Então, em é Deus, teos é Deus, né, o pódio, e asmos é conduzir ou plasmar. Então, uma pessoa entusiasta é uma pessoa que é conduzida pelo Deus existente dentro de si. Ou é uma pessoa que dá forma, né, que plasma o Deus existente dentro de si. Né? Então, esse é o conceito. A gente pegou a raiz grega desse trabalho, até porque no começo era esse o trabalho de educação, né? Educere significa colocar para fora, né? Esbanjar essa potência para fora. E aí nós começamos também como desenvolvimento, sempre como desenvolvimento educacional, e aí chegou o momento que eu comecei a me apaixonar por desenvolvimento de liderança e por estratégia. Eu comecei a gostar muito disso, e aí a gente fez um reposicionamento da marca para ser uma empresa, uma boutique de conhecimento, né? Para ser uma boutique que trabalhava com estratégia, com cultura e com liderança. Então, eu fiz uma certificação com o Kaplan, que foi um dos autores que fizeram um Balance Scorecard. Fiz um feliz encontro com o Edgar Schein, que é quem conhece de cultura, né? Sabe que é uma das maiores autoridades, um vovô maravilhoso, veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer uma formação com ele, e nos últimos 10 anos a gente fez uma tocada muito forte em inovação, tanto que hoje o nosso grande propósito é qualificar as empresas e os líderes para fazer projetos de inovação e propostas singulares de valor em ambientes de complexidade. Então, daí fiz uma série de imersões, fui para Vale do Silício para conhecer inovação, fui para Dubai, e o ano passado fui para Israel, e esse ano iria para a China, mas aí, faltando 3 dias, a China fechou o aeroporto, nós perdemos essa inovação. Então, todo o nosso trabalho hoje é fazer gestão de transformação cultural, estratégica e digital. E aí a gente faz todo um trabalho de capabilities, de construção de competência dessa liderança para ajudar a construir esse futuro promissor dentro das organizações. E sou palestrante também, esse ano foi indicado 10 vezes ao top 5 do Top of Mind de recursos humanos nessa categoria. Tô velho já. Não parece, né? Não parece, né? No visual, pelo menos não parece muito velho. Mas realmente, quando tu fala dessa caminhada toda que você fez aí, tem alguns anos aí de história, alguns anos de aprendizado. Tem bastante. Tem uma boa bagagem, né? Bom, dentro desse tripé que você trouxe pra gente, né? Que é de trabalhar com estratégia, com liderança e cultura, eu vou tentar focar hoje no bate-papo aqui num desses tripés, né, que é a cultura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela.
E Perfeito. aí, Eduardo, eu gostaria muito de saber, eu já conversei com muitas pessoas sobre cultura e as pessoas me trazem sempre conceitos diferentes, muito particulares, né, de como que elas Uau, enxergam essa questão de cultura, né? Umas falam de perfeito. artefatos, né, que estão envolvidos na empresa, outros Uhum. falam de todas as coisas que são construídas de humanos ou não, né? Então, assim, cada Tá, um olha diferente para isso. E eu queria saber como é que você olha, né, para a cultura. O que que tá você bom. enxerga de cultura? Poxa, cultura é bastante subjetivo mesmo, então a sua pergunta é extremamente importante, até para trazer um pouco de solidez, né? É, nós podemos definir cultura como um conjunto de princípios, de valores, de crenças e de práticas gerenciais que orientam o comportamento humano dentro da organização. A finalidade da cultura é assegurar que esse comportamento, esses comportamentos e esses valores consigam atingir os objetivos estratégicos dessa empresa. E Uhum. também ela precisa assegurar que esses comportamentos, esse jeito de pensar e esse jeito de agir garanta esse futuro sustentável do negócio. Tá? Uhum. Quando a gente fala de artefatos, aí a gente pode pegar um segundo ponto de vista, que é justamente do Edgar Schein. Então, o Edgar Schein define cultura como um conjunto de pressupostos que um grupo descobre, desvenda, aceita como comum para aprender a lidar com os desafios externos do mercado e poder fazer a integração entre cultura, estratégia e comportamento organizacional. Daí o famoso tripé do Edgar Schein, né? Que o Edgar fala que na cultura existe os artefatos. Os artefatos é tudo aquilo que você vê na organização, né? Se a gente fala assim, a cultura do Google tem puff, a cultura do Google tem sala colorida, tem máquina de café, tem comida à vontade, tudo que você vê são os artefatos. Depois ele tem uma segunda camada, que é a camada das crenças, dos valores, né? Então, é aquilo que a gente acredita. Então, ele fala assim, olha, nós acreditamos aqui que vamos impactar 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós acreditamos na descentralização. Nós acreditamos na transparência. São todas as crenças que se tem, né? Que nos move, né? Que forma um aquário. E a coisa mais importante que pouco se fala é o que ele chama, então, de pressupostos. Ou seja, é como realmente o aquário funciona. Isso para quem trabalha com cultura, ele é fundamental. Por quê? Porque a maioria vê só o iceberg, ele é a ponta do iceberg. Né? Assim, a cultura é bacana porque a gente tem que mudar aqui o visual, a cultura, vamos criar uma narrativa importante, mas como consultoria, aquilo que a gente mais analisa é o background, é como as coisas realmente funcionam dentro do ambiente de trabalho. Por isso que ele usa artefatos, crenças e pressupostos. Né? Tem o Uhum. Hofstede também, que é um outro cara super bacana de cultura, que ele fala que cultura é uma programação coletiva com aspectos singulares que distingue uma da outra. Eu gosto disso, porque é como se fosse assim, ó, a Netflix tem uma cultura, a Gerdau tem outra. Aham. Os Correios têm uma cultura, a Amazon tem outra cultura. Né? Então, por Uhum. mais que você tenha clusters muito parecidos de cultura, você tem pitadas de singularidade e que normalmente são essas pitadas que, na maioria das vezes, marcam uma cultura e, ao mesmo tempo, gera o que a gente chama de unique, né? Assim, é uma cultura única. Única. Antigamente não é a palavra, mas há um pouco tempo atrás, na era industrial, a gente falava muito da Toyota, por exemplo. Uhum. Várias montadoras tentaram copiar a Toyota, copiaram ferramenta, copiaram o processo, mas nunca conseguiram copiar o Unique. Né? O Uhum. equivalente hoje é justamente a Netflix e é justamente, por exemplo, a Riot Games ou a própria Amazon. Né? Todo mundo sabe trabalhar com logística, mas quem entrega em um dia é a Amazon. Olha, Quem isso é entrega tão em dia, Amazon. interessante, entendeu? Uhum. Isso é super, super bacana de se dizer. Então, para a gente poder fazer uma síntese bem simples, cultura é esse jeito singular de pensar e agir.
né? É o nosso jeitão. É como que a gente faz as coisas. Mais daquilo que a gente diz e mais da sala bonita que a gente tem. Entendeu? Que eu acho que essa é uma questão Bom, super bacana. cara, que fantástico isso. E aí você trouxe, né, algumas coisas de fora, né, Netflix, Google, né, que são coisas que ficam muito marcadas, né, no jeito que eles vendem, né, a Amazon também, né, na maneira que eles se mostram para o mundo e realmente tu vê isso e fala, cara, isso é a Amazon, isso é Google, isso é... Cara, Exatamente, fica muito marcado na exatamente. gente quando a gente olha para isso. Então, assim, eles conseguiram realmente formar uma identidade cultural, né? Você olha, você diz que é isso. E essa identidade, acho que é uma das questões mais... O que mais a gente trabalha aqui é justamente criar uma congruência, uma coerência Uhum. entre a narrativa e a atitude e a ação. É por isso que a gente puxa, tomando um cuidado muito grande para se dizer isso, né, para não ofender nenhuma marca, mas assim, Uhum. quando você, isso, eu sempre falo isso, eu era fã de um sebo chamado Estante Cultural, né? Então você compra o livro lá, aí um livro que quase não tem em nenhum lugar, tá? Aí você paga, sei lá, R$ 20 de frete e demora 12 dias para chegar, né? Quando você descobre a Amazon, né? Que você entra na Amazon, pega um livro e paga R$ 10 e no outro dia ele está aqui, você tem uma diferenciação. E onde está essa identidade da marca? É quando você confia na marca, porque ela tem um conjunto de entregas sistêmicas e contínuas. Dificilmente ela vai me entregar. Então, eu gero uma lealdade à marca, eu gero uma lealdade nessa marca, não porque ela é necessariamente bonita, não porque necessariamente ela tem uma causa, ela tem um porquê, né? Mas porque, basicamente, porque eu confio nela. Porque e aí é o que você falou muito bem, então é o nível de confiança de tal forma que você diz, não, eu prefiro pagar a mais porque eu tenho certeza, porque eu preciso daquilo, eu sei que ele não vai falhar. Olha que interessante. Muito bom. Diz que aquilo vai acontecer de verdade, né? É por isso que a gente fala da verdade da marca. Olha que é uma frase Isso. muito, um termo muito conhecido hoje, principalmente hoje, né? Uhum. Eu fico pensando, Eduardo, também agora nesse momento de transformação, né, onde as coisas, de alguma forma, foi impactado todo mundo, né? Quem Sim. era mais digital, teoricamente, continuou trabalhando dentro do seu mundo, né? Porque o digital está muito, estão buscando mais o digital. Mas quem não é tão digital, como é que consegue, né, manter uma cultura, né, da sua empresa e consegue continuar disseminando essa cultura, né, da maneira que era antes? Ou não consegue mais, muda tudo. Como é que isso funciona? É, quando você pega as empresas, as startups que são digital, ou as grandes empresas que prezam pela cultura, na verdade, a distância, ela não é um impeditivo para você não manter essa cultura. Porque, Uhum. queira ou não queira, nós estamos aqui num sistema, né? Estamos aqui conversando sobre um sistema aqui informacional, na qual a gente pode conversar todo dia se a gente quiser. Né? Então, qual é o segredo dessas marcas? O segredo dessas marcas para manter a cultura, mesmo na pandemia, é quando você, ao conversar de maneira digital, você não transmite só a narrativa, você transmite a experiência da marca. Vou dar um exemplo que acho que funciona muito bem. Nós Uhum. estamos ajudando uma empresa específica, coincidentemente é uma empresa pública. Né? O que aconteceu com 70% das marcas? Nessa pandemia a gente cuidou de mais de 50 clientes aqui. Então, o que aconteceu foi uma espécie de desinstalação das competências e das atitudes da liderança. Quanto mais se precisou da liderança no digital, por algum motivo, eles não ficaram presentes. Né? Então, o que Uhum. tem acontecido no home office que é muito forte? Em uma semana eu fui para home office, meu marido foi também. Esse é um caso real, tá? Meu marido foi também. E as minhas duas crianças, de 7 a 10 anos, também foram. Diferentemente de São Paulo, eu sou uma servidora pública. E, diferentemente de São Paulo, na minha casa, tem só 2 cômodos.
e eu só tenho um computador. E esse computador eu preciso distribuir entre as aulas das minhas filhas, o meu marido e o meu trabalho. E aí, é claro que isso gera um estresse muito grande, e é claro que neste momento eu não estou conseguindo dar conta da minha produtividade. E aí, o meu chefe, uma vez por semana, me acompanha e me cobra. Você fez as determinadas tarefas, e eu tenho que falar, puxa, eu estou tentando, eu estou fazendo. Você fez as determinadas tarefas, puxa, eu estou tentando, eu estou fazendo. Sim, mas você não está conseguindo, você não está entregando. Não, mas eu estou tentando dar o máximo para mim. Aí você tem duas organizações. Você tem aquele líder que vai dizer, eu pedi essa tarefa e você vai entregar agora. Não quero saber o que você está vivendo aí dentro. Você vai entregar essa tarefa agora. E aí você vai ter um outro líder que fala, calma, tá tudo bem? Eu estou vendo que neste momento nós estamos com dificuldade de fazer entrega. Você quer me contar o que está acontecendo? E aí essa mulher, com todo esse desafio, desaba em choro. Eu não estou dando conta, eu estou com filho, eu estou com isso, eu estou aquilo, com aquilo outro. E aí este líder aqui diz, ok, eu vou te ajudar. Vamos tentar fazer um exercício de priorização para que a gente possa fazer, nesse tempo que você dispõe, aquilo que você pode fazer. Eu vou falar com a equipe para ver se a gente pode distribuir um pouco do seu trabalho com outros, para que você consiga fazer muito bem o que você faz e consiga dar conta de tudo isso. Entendeu? E aí, essa menina respira, baixa a sua ansiedade e consegue fazer, na medida do tempo dela, a produtividade. Por quê? Porque este líder fez um trabalho de alinhamento e de priorização e ofereceu apoio. Como a cultura é transmitida no digital? O que você está transmitindo não é a narrativa só. O que você está transmitindo é uma experiência de apoio. É essa experiência que você pode, que a organização pode transmitir no digital, que mostra os valores dessa organização. Porque enquanto uma empresa diz, você tem que entregar, se vira, e nem sabe o que você está passando no home office. Nem quer saber às vezes, né? Nem quer saber também, né? A outra liderança diz, calma, é o que a gente chama de uma liderança singular. Né? Calma, eu cuido dela como um sujeito. Eu vou entender as causas daquela baixa produtividade e vou procurar encontrar soluções para que isso possa ser desenvolvida. Então, quando você vê culturas diferenciadas trabalhando, mesmo no digital, então a resposta é sim, é possível transmitir a cultura. Como? Com narrativas? Não. Com experiências que esse líder vai passando para o funcionário, na qual aquele funcionário vai percebendo, por exemplo, transparência, por exemplo, apoio. Aí ele entende o que é colaboração. Aí ele entende o que é até accountable, né? É um termo da moda, né? E aí, através dessa experiência de liderança, que, por exemplo, você vê que há um alto nível de engajamento naquela equipe específica, porque tem um líder específico que foi singular e que na pandemia transmitiu a experiência, não só a narrativa, entendeu? Olha, é muito bonito, mas muito produtivo também. O que, de novo, corrobora com o nosso começo lá para falar sobre a geração de uma experiência de confiança, de segurança, né? Ou seja, no Amazon, no momento que eu mais preciso de um livro, eu não posso esperar 7 dias, eu preciso no dia seguinte. Né? Uma cultura que transmite uma boa liderança. No momento que eu mais preciso do líder, eu não vou esperar uma semana. Esse líder pode, né, via Zoom, hoje, entender o que está acontecendo comigo e me criar uma experiência onde me gere segurança, produtividade, é o que a gente chama de segurança psicológica. Vocês conhecem muito bem o termo. Cara, foi falando, Eduardo, e eu fui lembrando de alguns contatos com empresas, né, e alguns cases, né? Eu queria trazer 2 aqui para colaborar com o que você trouxe, né?
Tem uma empresa que as pessoas, como você falou, né, do dia para a noite foi para o home office. Cara, tem gente que mora num cômodo que não tem realmente cadeira e mesa para colocar o computador em cima, né? Mora num cômodo Claro. apertadinho, com um monte de gente dentro de casa. E essa empresa falou o seguinte, gente, se vocês quiserem, pode pegar a cadeira confortável que tem no escritório e levar para sua casa. Se você não tiver como levar, não tem problema, chama um Uber, coloca dentro, né? A gente paga o Uber para você, sem problema nenhum. Se você quiser levar também uma mesa, você não tem mesa, daí teve gente que levou realmente uma mesinha menor, né, para botar lá e Cara, criou um ambiente de escritório para as pessoas, tirando as coisas, o mobiliário do escritório, e as pessoas levando para suas casas. Essa empresa, ela tem como um valor que é muito divulgado consideração. E me nossa, veio muito na acho cabeça isso, cara, incrível. isso é uma consideração incrível, que sim, ó, eu realmente faço com que as pessoas estejam produtivas em casa e eu considero que algumas não têm algumas coisas e aquilo que for possível fornecer, elas podem pegar lá e levar para casa, sem problema nenhum. É o que a gente chama aqui de espírito de ajuda, né? O Espírito Nizango de ajuda. Anais falou muito sobre isso, né? Quer dizer, talvez na pandemia o momento não seja de vender, mas o momento seja de ajudar, né? Então, quando a gente fala de um tipo de cultura na pandemia, que eu adoro essa palavra consideração, né? É o que a gente fala que você vê que é uma cultura forte, né? Quando o representante dessa cultura tira o seu casaco para cobrir uma criança que está na chuva, cuja mãe não contém guarda-chuva, né? É isso, sabe? Assim, você fala assim, puxa vida, quantas pessoas, quantas empresas que a gente conhece que perderam caixa, que perderam tudo, e quantas empresas também com grandes recursos que cheio de burocratização que impediram os seus próprios funcionários de usar o seu próprio computador por uma questão, sei lá, de TI, né? Então, Uhum. de novo, o que separa, né, Tiago? É possível transmitir a cultura através do quê? Através dessa experiência, na qual, Uhum. quando o cliente ou o funcionário que naquele momento mais crucial está precisando de uma ajuda, olha que interessante, né? Esta empresa, este líder, este parceiro de trabalho, descobrindo a dificuldade do outro, adoro essa palavra mesmo, tem consideração, tem espírito de ajuda, né? Tá realmente, e aí é a beleza, tá? Manifestando a verdade da marca. É isso. Que legal. Tem outra coisa que está aqui na minha cabeça, estou pensando assim, a gente está falando de cultura, e você trouxe alguns modelos, né, de cultura, né, que as pessoas trazem e que foram construídos já há algum tempo. Eu acredito, né, que o mundo ele vai ser diferente depois de passar, né, por a pandemia e por esse processo de transformação aí. Eu não sei que mundo é esse, né, mas vai ser diferente. Eu não sei se tu está olhando para isso na questão de cultura, né? Qual que é o impacto que vai ter? A gente vai ter novos modelos, né, para olhar para a cultura? Ou a gente vai simplesmente fazer uma adaptação e olhar para isso de uma forma diferente, mas só adaptando os modelos? O que você está vendo sobre isso, Eduardo? É, agora, recentemente, essa semana, né? Semana passada, eu fiz uma palestra chamada Novo Normal ou Novo Diferencial, né? Que Novo foi uma espécie de diferencial. clarificação, porque a reflexão foi: para que falar sobre o novo normal, se no futuro o que vão desejar de você será um novo diferencial? Né? Porque quando a gente tem falado do novo normal, com todo respeito ao novo normal, a gente está falando assim, o que vai mudar? Vamos ficar home office o resto da vida ou não? Vamos fazer reunião digital? Vamos fazer presencial? E quando você tem uma noção um pouco mais abrangente de futuro e do que está acontecendo, que eu acho que é essa pergunta, e de todos, por exemplo, se a gente pegar só as transformações tecnológicas emergenciais que vão acontecer nos próximos 2 anos, nós vamos ter isso vai ser muito maior do que a gente está imaginando do que seja o novo normal. Então, Uhum. quando nós estamos na primeira geração de inteligência artificial, por exemplo. Nós temos o nosso assistente pessoal aqui, nós temos a Siri, e eu ligo para a Siri para falar, Siri, chama o Thiago por telefone, né? Siri, acende ou apaga a minha luz aqui quando a gente estiver
uma casa automatizada. Mas se você pensar, o primeiro estágio da inteligência artificial está falando apenas sobre uma espécie de um assistente robô, que faz para a gente aquilo que a gente poderia fazer. Nos próximos 2 anos, você vai ter a segunda geração, que é quando você vai programar com a Siri. Então, aí você vai ter uma mudança. Que aí eu vou poder dizer assim, Siri, olha só, faz uma análise da minha equipe de vendas, veja quanto eles estão vendendo, quem bateu a meta, quem está a 80%, quem está a 60% e quem está a 50% da meta, faz uma análise sistêmica para descobrir quais são as causas e cria um plano de desenvolvimento singular para 15 dias, manda por vídeo, manda por texto, manda por áudio. Né? E se você está programando com a Siri, vai juntar isso a o que a gente chama então dos 5G, vai chegar ao 5G. Quando chega a 5G, você vai ver uma exponencialização na democratização da tecnologia. E vai juntar o 5G com o IoT, Internet das Coisas. Eu vou pegar só essas que são as mais simples e mais fáceis. E que vamos deixar de lado. Já está acontecendo agora, né? Vamos deixar de lado mobilidade urbana, vamos deixar de lado táxi voador e vamos deixar de lado genética, biogenética. Vamos deixar isso que é outro papo, a gente falar para outro dia. Então, o que vai acontecer? Nesse curto espaço de tempo, por exemplo, quando essas questões realmente estiverem integradas, eu vou pegar um leite na geladeira e quando eu tirar o leite, o IoT já percebeu que eu tirei, já faz uma computação lá, uma análise na minha despensa, já percebe que está faltando, já liga para o supermercado já chama o motoboy e já chega aqui. Pronto. Então, quando você observa essas transformações tecnológicas emergenciais nos próximos 10 anos, a pergunta para uma cultura, a pergunta para uma empresa é: o que você está fazendo para preparar os seus líderes e funcionários para inovar na mesma velocidade com que as transformações estão acontecendo? Aí você tem uma mudança de cultura que nós vamos perceber já, que sai de uma cultura de performance para uma cultura de inovação. Hoje, por exemplo, a gente implementa a cultura de inovação. Então, aí você vai ver uma mudança muito interessante, onde nós vamos precisar redesenhar a estratégia, fazer o redesign organizacional. Por quê? Você acompanha isso, né? No nosso estudo de singularidade, o que a gente viu? 70% dos líderes hoje gastam 70% do seu tempo com retrabalho, apagar de incêndio, atividades improdutivas, burocracias que minam não só a inteligência dele, mas o tempo dele. Então, muitas das empresas que falam sobre inovação ainda não conseguiram implantar uma sistemática de inovação. Por quê? Porque o tempo do funcionário ele é desperdiçado com todas essas loucuras. Eu sempre falo que daqui a 20 anos o meu neto vai falar assim: oi, vô, tudo bem? Nossa, se eu vivia naquela época que você desperdiçava tempo e inteligência, né? Falava, vivi, neto, eu vivi. O senhor respondia e-mail o dia inteiro? O senhor respondia e-mail o dia inteiro, né? O senhor precisava ficar 30 minutos editando um e-mail para o chefe para ver que se ele não ia se ofender. Ia. Mas por que você não tinha Siri? Não, naquela época não tinha Siri para projetar, sabe assim? Então, eu acho que a grande mudança, Thiago, nesse sentido, é quando as organizações perceberem o tamanho do desperdício que ela tem com burocracia, com ego, com hierarquia, com falta de descentralização, com falta de empoderamento, que faz com que grande parte desses líderes perca tempo com essas coisas e não utilize esse tempo para inovação. Um exemplo bem rápido agora, né? Tava numa live com um diretor do iFood, e aí ele estava falando, Thiago, e ele estava falando exatamente o que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Depois de cuidar de toda uma parte de infraestrutura, resolver problemas de infraestrutura, eles estavam vão lançar um projeto de inovação, né, onde, por exemplo, você vai poder entrar num restaurante, porque agora está liberado, sei lá, vamos entrar num restaurante conhecido, né? Esse restaurante conhecido, eu vou sentar na mesa, e vou pegar o meu celular e vou poder pedir a comida pelo restaurante dentro do iFood. Por quê? Porque eu elimino pegar no cardápio, porque eu elimino uma série
de possibilidades de transmissão do Covid. E eu não preciso pegar a conta, eu não preciso ir lá pagar ou mesmo digitar a conta ali na maquininha que 150 pessoas apertaram. Por quê? Porque está tudo digitalizado. Então, é uma experiência nova, que é o digital entrando no presencial. Tá? Loucura. Olha que interessante, né? E aí eu fiquei encantado, depois eu fiz a pergunta, mas espera aí, mas por que será que os restaurantes não pensaram nisso primeiro? Olha, essa pergunta é importante. Por que será que esses restaurantes não pensaram primeiro em relação a isso? Provavelmente porque a cultura do iFood já está preparada e já tem um grande número de pessoas pensando em inovação, enquanto aqueles restaurantes estavam preocupados com caixa, com funcionário, com coisas que não atende direito, que são importantes, mas que, na verdade, essas organizações não abrem um espaço para a gestão da inovação. Portanto, não tem uma cultura, não tem um aquário onde as pessoas podem pensar nisso. Provavelmente elas estão pensando em ameaças e não conseguiram pensar nisso. E aí que está uma grande transformação, uma grande mudança, que se você tiver uma cultura preparada para a inovação, você pode inserir, lembra? Cultura orienta comportamento para alcance da estratégia. E eu falo isso e deixo muita gente assustada, né? Eu fui para Dubai, fui para o Vale e tudo. Na Amazon, a Amazon tem uma métrica de aprendizagem, que é a quantidade de experimentações que ela faz por ano, por mês, por semana, por dia. Quem conhece um pouco de marketing, conhece o trabalho do Sean Ellis de Growth Marketing, né? Growth Hacking, de crescimento exponencializado. E aí gera quase uma angústia, porque assim, enquanto a gente está usando o nosso tempo pensando em problemas, eles têm equipes testando inovações semanais. Imagina que você pudesse testar. Imagina que você pudesse, né, ter um tempo na sua agenda que seja 10 minutos, 20 minutos por dia ou 2 horas na semana, onde você pudesse esquecer tudo e trabalhar num projeto de inovação para a própria organização. Imagine que 10% dos seus funcionários pudessem fazer isso. Agora imagine se 50% dos seus funcionários pudessem fazer isso. Agora imagine se durante um ano eles tivessem esse ambiente, esse aquário, esse espaço protegido pela cultura, para que eles pudessem testar essas ideias. Errar, né? Pode errar, falhar. Como se fosse você incuba um mindset de startup dentro da organização e essas pessoas começam a ter esse tipo de inovação, né? Aí o que acontece? Que a gente sempre fala, se você consegue criar uma cultura onde ela possa ser uma cultura de experimentação e um funcionário consegue fazer uma experimentação por semana, ele vai ter 4 experimentações por mês. Se 10 funcionários conseguir fazer isso, eles vão fazer 400 experimentações por mês. Se o seu concorrente não faz, se faz metade, que quase nunca faz, ao final dos 3 meses você está sabendo muito mais sobre os seus clientes. Você está capturando o valor singular dos seus clientes que ninguém tem. Enquanto todo mundo preparado, é por isso que eu faço uma brincadeira, né? Mas enquanto todo mundo preocupado com o novo mundo, se vai para casa ou se não vai, se vai fazer isso, essa cultura Netflix, essa cultura das startups, essa cultura da Amazon está criando de forma disciplinar ideias, testagens, validações, né? 20 vezes mais do que você. É por isso que no meio da pandemia essas organizações conseguem chegar com inovações que você olha e fala, um palavrão, puxa vida, eu poderia ter inventado isso. Por que eu não pensei nisso, porque, né? Caramba, eu podia ter inventado isso. Né? E aí que está, de novo, a importância da cultura. A gente implanta aqui, né? Cultura de inovação. Aí é isso que a gente está falando. Puxa vida, elimina o máximo de burocracia. A gente faz isso com design thinking. A gente vai eliminando os desperdícios com design para criar uma sistemática de inovação.
para criar espaços de inovação, para que essas pessoas possam criar. Primeiro, que elas se sentem vivas. Segundo, que elas entendem um outro contexto de produtividade, que é o contexto de inovação. Terceiro, que elas ajudam a criar um aquário de experimentação contínua. Essa é uma das questões mais bonitas que a gente tem. E aí sim, quem que orienta isso? Quem que assegura isso? A cultura. A cultura que vai poder gerenciar, né? A cultura quer dizer os líderes, né? Como é que a gente prepara os líderes para que eles criem esses espaços e esses ambientes de apoio na qual a transmissão dessa verdade é feita pela experimentação. Voltando lá, eu gostei muito da palavra consideração, né? Por isso que os projetos de cultura falham. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu trabalho há 20 anos com isso, então, assim, às vezes eu sou muito convidado para fazer go live de mudanças, né? Aí eu vou fazer uma palestra lá de CSC, Central de Serviços Compartilhados, ou mesmo de um projeto de inovação. Aí você vai assistir, você vai dar a palestra, lá, pô, você fica todo empolgado, aí você vê 70% das pessoas paradas, assim, olhando para aquilo, como... Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas sabe o que está acontecendo? Assim, em menos de 2 anos, esse é o 7º projeto de mudança. As pessoas já aprenderam de que daqui a 6 meses aquele projeto de transformação não vai vingar, vai morrer. Então é claro que eles não estão engajados, porque eles já têm uma experiência de que gera todo um trabalho para fazer a transformação da cultural e depois de 6 meses morre. Mas por que morre? Porque grande parte das empresas, quando faz uma transformação cultural, eles têm na mente de que eles precisam fazer com que as pessoas acreditem na mudança. Tanto que a palavra principal é engajar. Precisamos engajar as pessoas para mudar. Precisa fazer acreditar. E o nosso diferencial aqui é a gente não vai na linha da crença, a gente vai na linha da experimentação. Eu mudo a experiência dentro do trabalho. E quando eu mudo a experiência dentro do trabalho, aí aquele funcionário acredita, porque ele está vendo uma experiência. Aí ele engaja o comportamento necessário para alcançar os resultados. Essa é uma mudança crucial na forma de implantar mudança, que é aquele que a gente fala. A gente tem um exemplo bacana, né? Quer dizer, nós fizemos um processo de design thinking para o RH de uma empresa bem conhecida que você conhece. E qual era o tema? O tema, sabe o que está acontecendo? Os funcionários, eles ganham um reembolso da faculdade. E por que não está todo mundo não está feliz com isso? É porque o reembolso demora 6 meses para ser entregue. Como assim um reembolso de faculdade? Vamos fazer design thinking. Fizemos design thinking, olhamos todos os processos que está acontecendo. Resultado, né? De 6 meses, a gente passou para 15 dias. Agora imagina, uma coisa é você sentar numa palestra e ver, acredite na mudança. A outra coisa é você estar no meio de trabalho e alguém dizer para você, sabe o reembolso que demorava 6 meses? Pensamos em você, agora demora 15 dias. Então, em vez de... Mudou a experiência, entendeu o que é a questão? É como se eu dissesse assim, olha, você quer ser melhor que a Amazon? Não faz um pitch de vendas melhor da Amazon. Em vez de um dia me entrega em horas. Aí eu vou mudar, aí eu vou passar a acreditar em você. Cara, aí me vem na cabeça agora, nesse teu case, né? Logo no comecinho do nosso bate-papo, você falou um negócio que ficou marcado, eu escrevi aqui, que é a congruência, né? É aquilo que eu estou dizendo para as pessoas. Exatamente. Né? E aquilo que eu estou gerando de experiência. Se essas duas coisas elas caminham juntas, a mudança acontece, a evolução acontece, a inovação acontece, vira cultura. É percebido pelas pessoas e sentido pelas pessoas. Se é só a palestra, e eu acho muito interessante, Eduardo, que as pessoas chamam a gente para dar palestra, a gente quase não faz palestra. Porque eu faço muitas. Eu dou uma seguradinha na palestra. Porque o pessoal fala, não, dá uma palestra lá, porque vai mudar as coisas. Não, não vai mudar. Né? A palestra Você não vai mudar precisa. nada. Vai anunciar alguma coisa, vai dar um start, mas o que vai mudar de verdade é tudo que vai acontecer durante muito tempo depois dessa palestra, né? Não, mas olha só. Porque... Não vai acontecer. Sim. Tanto que, porque, por exemplo, a nossa metodologia, ela incorpora 4 estágios. Ela tem sensibilização, instrumentalização, mudança de comportamento e mudança de cultura. Você está certíssimo. Onde entra a palestra? Na sensibilização. Por quê? A gente vai dizer, olha,
o mundo é importante, está mudando assim, precisamos ser centrados no cliente, precisamos ser mais descentralizados, precisamos diminuir a hierarquia, precisamos ter mais accountability. O cara fala, ah, entendi, bacana. Aí, depois da sensibilização, nós temos os treinamentos, os workshops, que é para instrumentar esse líder em relação à cultura. Depois que ele está sensibilizado... É com o líder, né? Não é com o líder, porque é top-down. É top-down, porque nós temos uma cultura hierárquica. Não, é você. É você. É você. Aí, quando ele está treinado nas ferramentas, instrumentalizados, aí tem as mentorias de incorporação, que a gente chama. Ou seja, você sabe o que é, você sabe engajar um funcionário? Sei, legal, fiz o curso, bacana. Agora, você está conseguindo aplicar o conhecimento? Olha como é importante a mentoria, que é o que a gente chama de mentoria de aplicação, de implementação, até que ele consiga mudar o comportamento. Por quê? Porque lembra, a gente falou, ele tem que estar traduzindo isso na experiência. Quando aí a gente o conceito da marca de liderança, né? Vários autores têm esse tipo de conceito que diz que existe uma cultura quando mais de 85% dos líderes praticam os valores, né? Os mais modernos estão chegando na fase de 90% a 92%. Então, ou seja, vai ser cultura quando você tiver 92% dos seus líderes praticando. Aí virou uma cultura. Aí é um aquário. Aí você fala assim, ok, nosso trabalho de consultoria está feito. Por quê? Porque eles incorporaram e eles protegem de novo. Olha como é interessante lá a definição. É o conjunto de valores, de princípios, de crenças e de práticas de gerenciamento que vai orientar esse novo comportamento. Quando esse novo comportamento for instalado, se Deus quiser, é um comportamento diferenciado, essa cultura assegura a sua geração de valor futura. Por quê? Porque ela está compreendendo o código do futuro. Que hoje, qual é o código do futuro? Descobrir se uma empresa literalmente se tem um design centrado no cliente. É literal, é isso. A Amazon tem um design centrado no cliente? Total. Netflix tem? Total. Entendeu? Aí você fala, como é que você sabe se é descentralizado? Quando não há conflito entre proteger as metas internas e entregar o prometido para o cliente. Olha que interessante, né? Quando, neste momento, em vez de entregar o prometido, eu protejo as minhas metas internas, eu não estou sendo centrado e o cliente vê a incongruência e desloca da marca. Quebra a confiança. Quebra a confiança. Quebra a confiança. Quebra a segurança. Quebra a confiança. O que uma marca tem que trazer? A primeira coisa é segurança. Né? Assim, eu vou comprar, vai chegar? Vai. Depois, se você passou segurança, o segundo nível é confiança. Cara, eu vou continuar comprando porque eu sei que ele vai me trazer. Quando você conquistou confiança, você vai ter um terceiro nível muito bacana, que é o respeito. Eu respeito essa marca. Eu respeito essa marca. E qual é o nível mais desejado por todas as marcas? É quando você tem a admiração do cliente. Que a gente chama dos lovers. Você vira fã. É os lovers. Você tem lovers. As marcas... os lovers vendem a marca. Não é? Agora, recentemente, foi tão bacana. Eu fiz uma palestra com eu vou chamar de consultor. É um homem de conhecimento, né? Muito conhecido no Brasil todo. Não vou dizer o nome dele, mas um cara muito bacana, eu admiro muito. E aí ele veio fazer um evento. A gente tem um projeto chamado Café Insights, e eu e o Sidney Oliveira, nós convidamos ele para fazer um café com a gente. E ele lançou um produto específico, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que escreviam no chat, assim, o Lu é maravilhoso, pode comprar que eu garanto, eu já fiz o curso. E assim, espontâneo, extremamente espontâneo, porque acho que é o melhor dos lovers, né? Muito e aí eu falei, gente, que coisa mais... Pronto, não precisa... Pronto, tá feito a marca. A marca é tão forte que os lovers acompanham e recomendam, né? Tanto que a gente fala no funil de vendas, tem que ir lá, receita, não é? Recorrência, recompra e recomendação. Pronto. Se você consegue esses 3 indicadores, dá para dizer que você está tendo o seu futuro sustentável. Muito bom.
Eu estou te escutando, Eduardo, e vai me dando uma aflição interna, sabe? Porque a gente está falando de um mundo, cara, que é muito legal e assim, eu tenho uma empresa que se preocupa, que considera as pessoas, né, e que faz essa ajuda no momento que precisa, né, pensando mais nas pessoas e menos na capacidade de gerar receita interna, né, inclusive sacrificando um pouquinho o seu caixa às vezes para conseguir dar conta das pessoas estarem engajadas, né, nesse grande projeto, né, que é a cultura dessa empresa. E aí eu vejo uma quantidade de empresas muito grandes que não tem isso, sabe? Que a preocupação é outra, Sim. parece que não estão olhando para isso. E aí tem duas empresas nesse ramo. Tem aquela assim, ó, não quero nem olhar para isso, não quero ver esse negócio, não estou nem aí. Meu negócio é fazer caixa agora e a hora que eu não conseguir mais eu vendo esse negócio para alguém. Então, quer dizer, não está preocupado. Mas tem um cara que está preocupado com isso. Mas ele não sabe o que fazer, porque ele é o cara do restaurante, que está tão imerso em tantos problemas, e agora, assim, faltou caixa, o funcionário não veio trabalhar porque está com Covid, ou porque o parente está com Covid, e ele está dando conta desse monte de problema, mas ele queria muito ter uma cultura inovadora, de consideração, e não está conseguindo. O que a gente pode dizer para esse cara, para ele dar uma respirada, né? E realmente começar um passo a passo para que ele alcance essa excelência de fazer teste, de fazer uma cultura de inovação preocupada com o cliente e de realmente transmitir para o público interno, que são os colaboradores dele, e também para o público externo, que são o pessoal que compra a sua marca, né, a sua cultura de verdade, que o pessoal enxergue isso, ganhe confiança, né, respeito, tudo aquilo que você trouxe para a gente. A gente costuma dizer que o melhor momento para construir uma cultura de inovação, o melhor momento para construir uma cultura de inovação é há 2 anos atrás. Sempre há 2 anos atrás. E o segundo melhor momento é amanhã. Vamos começar amanhã, entendeu? Como você pode começar? Se você quiser, no meu Instagram, você tem uma série de materiais que podem ajudar. Um dos conceitos mais bacanas que você tem hoje, muito utilizado pelas startups, é o conceito de organizações ambidestra ou liderança ambidestra. O que significa, em termos bem sintéticos, é quando você, como empreendedor, como dono de uma empresa, você equaliza muito bem o motor de crescimento. Então, eu tenho os meus produtos, eu preciso fazer esse produto crescer, e o motor de exploração, motor de inovação. Eu preciso ter aqui um grupo, preciso ter um espaço para criar essas inovações. Quando você vê essas empresas nativo-digitais que a gente conhece, elas naturalmente já nascem com esse mindset ambidestro. Ou seja, nós não fomos educados para isso, Thiago. A gente foi educado para performance, 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 e tudo bem, isso não é um erro, né? Só que o mundo tem pedido, o mundo complexo, tem pedido uma mente ambidestra, ou seja, eu preciso, ao mesmo tempo, cuidar dos meus produtos já existentes, e cuidar dos produtos que eu vou criar para me trazer dinheiro novo. Essa é a questão da inovação. Né? Então, o que você falou, que todos nós passamos, a maioria que não sabemos disso, nós gastamos toda a nossa energia na tentativa de cortar custo, cuidar do caixa, e no nosso mindset não passou pela cabeça das 8 horas que eu trabalho, não pensar as 8 horas em crescimento. Mas por que eu não tiro 1 hora ou 2 horas para fazer um trabalho de inovação? Em resiliência, a gente tem um framework que mostra isso. Como é que a gente poderia dividir o nosso tempo para esse mindset de estratégia, de ambidestro? Então, a gente divide em 4. A gente divide projetos de crescimento, cuido do caixa, cuido dos produtos. 1. Depois, projetos de resolutividade. O que é isso? São todas as questões que os clientes vão trazendo que você, de alguma forma, pode resolver rápido. Assim, o cliente agora está pedindo que a entrega não seja por motoboy, seja por um outro modelo. Ok, vamos resolver rápido, vamos entregar para o cliente. Nós temos uma dificuldade muito grande em resolutividade. A terceira caixinha é a caixinha da inovação. Então, vamos criar uma força-tarefa. Eu tenho 10 pessoas na equipe, ou eu tenho 5 pessoas na equipe. Vamos criar aqui, das 8 às 9 da manhã, ou das 5 às 6,
Vamos fechar tudo e vamos só pensar em como a gente pode criar um produto inovador. E a última caixinha aqui, que é o que a gente chama de eliminar todas as burocracias, eliminar tudo que faz com que a gente eliminar tem desperdício intelectual, desperdício emocional, né? Porque se você pensar, fica todo as 8 horas focado no medo, no receio, nos problemas, né? Tendo que cumprir alguma coisa, né? Tendo que cumprir alguma coisa. E no meio de todo esse framework de 4, a gente usa o que a gente chama de ritual de confidencialidade e empatia. Uau. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um Thiago, eu preciso ter um amigo para dizer, cara, deixa eu desabafar um pouco aqui, porque tá super difícil, não tô aguentando mais, o cara que eu pedi para ele trabalhar, ele não entrega, o cara que eu tô te pedindo para ele resolver um problema para ele não resolve. Então é o que a gente brinca, desabafa, organiza tudo de novo e produz valor. Então é uma mudança ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo de extremo impacto. Aqui, por exemplo, hoje, essa semana mesmo, veio um grande cliente pedir um projeto de inovação, de uma mudança de competência de liderança, né? Que ele precisava fazer, que ele estava atarefado, que ele não tinha tempo. Aí ele falou assim, corrige isso aqui para mim. Eu falei, posso te dar uma opção? Né? Eu não vou fazer uma proposta de desenvolvimento para a sua equipe sem conhecer a sua equipe. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar um design sprint de vendas, onde você me dá 2 horas com uma amostragem de 20% dos seus líderes, porque eu quero conhecer os verdadeiros problemas, que eu quero conhecer, porque sabendo o que eles realmente estão passando, eu posso criar um programa específico para ele. Aí ele parou e falou, incrível, né? E aí eu pensei, rapaz, era isso que você tinha que estar fazendo. Porque essa é a diferença daquele que vai dizer, morde a trave, faz o que você tem que fazer e acabou, e aquele que vai dizer, o que você está passando? Qual é o problema? Tanto que a gente fala aqui, na experiência do cliente, no trabalho que a gente fala assim, puxa vida, para de idealizar o que o cliente precisa, conversa com ele. Às vezes, 5 minutos que você possa conversar com o seu cliente, para ele descobrir, para você descobrir uma coisa que ele está precisando, muda todo o jogo. Eu passei, agora, essa semana, eu sou de banco, posso falar sobre isso, é uma história muito curta, né? Semana passada, ligou um banco aqui. Falou assim, eu quero te oferecer uma grande oportunidade. Eu falei, o que é? Aí ele falou, mas para eu te dizer isso, você me dá o seu CPF. Eu falei, pronto, já começou as burocracias, né? Não, mas é porque o CPF é uma segurança. Eu falei, putz, que saco, né? Tá bom, tá aqui. Aí ele falou assim, a grande oportunidade é a seguinte, nós vamos juntar todos os seus cartões de crédito, o valor de todos os seus cartões de crédito, e vamos deixar você parcelar por tantas questões, por tantas prestações. Aí eu falei, não quero, obrigado, porque graças a Deus eu posso pagar o meu cartão de crédito sem prestação, sem juros. Ele falou, não, mas você não está entendendo, os juros do cartão de crédito é 11%. Não está entendendo. Os juros do cartão de crédito, olha a abordagem, entendeu? Olha a cultura. Já te chamou assim, pô, os juros do cartão de crédito é de 11%, a gente está te dando aqui uma grande vantagem. E não falou os juros. Aí, claro, eu perguntei, ok, quanto é os juros do cartão de crédito? Ela falou 6,5%. Eu falei, por ano? Ela falou, não, por mês. Eu falei, você está me cobrando 6,5% de juros por mês? Se eu botar o meu dinheiro na poupança, quanto ele vai render? Ela falou, isto não é do meu assunto, eu não tenho consciência sobre isso. Né? Aí eu falei para ela, olha, muito obrigado, mas eu não quero essa... Não, mas você tem que entender que é uma diferenciação muito importante. Eu falei, eu vou ser um pouquinho mais forte com você e vou dizer, eu não quero, obrigado. Tá gravando, eu não quero, obrigado. Tá ok, desligou. Tá? Pronto. Aí, o que aconteceu? Nesse 1 minuto e meio, ela só ficou tentando empurrar um produto. Mas ela não parou 3 segundos para me perguntar, você tá bem? Você precisa de algum outro produto que não seja esse produto? Coincidentemente, eu ia abrir uma conta para o meu filho. E ela não perguntou, e eu também não respondi, não perguntei para ela, porque provavelmente ela não saberia como, ou não teria interesse, mas ela não perguntou se eu precisava de algum outro produto. E eu precisava, porque inclusive eu queria entender as taxas de aplicação em ações que estavam. Então ela perdeu uma grande oportunidade, porque esta cultura
É uma cultura que queria empurrar um produto, mas não era uma cultura centrada, desenhada para o cliente. Entendeu? Olha que interessante. E bem E não é tão possivelmente... e só para finalizar, não é tão difícil porque um restaurante, se tivesse a mente aberta, se tivesse capabilities de disrupção, de inovação, ela, enquanto está tentando resolver o caixa, está equalizando a sua mente e o tempo para tentar pensar em inovação. Olha que interessante, Perfeito. né? Perfeito. A possibilidade é para todo mundo, né? É para todo mundo. É porque muita gente fala, não, isso serve para as grandes empresas, para pequenas empresas. Google. Só serve para o Google, lá é diferente. Não, serve para todo mundo. Cara, você foi falando, eu fui pensando, né? Provavelmente essa pessoa, inclusive, era mega especialista em oferecer esse tipo de produto, não nenhum outro. Igual no restaurante, o garçom é especialista só em perguntar o que você quer do cardápio, né? E pronto. E quando você abre para essa pessoa perguntar assim, mas você queria mais alguma coisa que não, né, que não é isso, né? O que você precisa de verdade? O cara fala para você, né? Realmente o cara se sente atendido na sua singularidade, na sua totalidade. Perfeito. Mas Você aí que monta a tá. relação. Eu acho essa é uma provocação para todos os nossos amigos e empresas que estão nos ouvindo agora, né? Boa. Não é à toa que essa inovação aconteceu. Não é à toa. É porque esta cultura está há mais tempo, por isso que eu brinco dos 2 anos atrás, está há mais tempo treinando os seus líderes e funcionários a começarem a pensar sobre as verdadeiras necessidades, desejos, problemas, dores dos seus clientes. Não é uma novidade, ele só está fazendo isso há mais tempo. E é claro que quem está fazendo isso há mais tempo tem uma grande chance de conhecer sobre a singularidade, a contextualidade, e assim criar soluções sistêmicas. E assim gerar o efeito wow, né? E assim ser desejado pelo cliente. Olha que interessante, né? Tá aí a diferença de cultura. Tá aí a possibilidade de uma cultura que catalise os seus líderes e o seu negócio para o futuro através, né, desse fit muito próximo de problema-solução para depois conseguir um fit de produto-mercado. Olha que interessante. Quando a gente estuda marketing, a gente sabe que as empresas que têm problema com o fit produto-mercado, que significa que o produto não está vendendo, inevitavelmente, em 70% dos casos, não fizeram um bom trabalho do fit problema-solução. Não é incrível isso, né? Muito bom. Se você tem a mente de design, se você tem uma cultura de inovação, você saca isso em 2 segundos. E é por isso que nós somos mais resolutivos e é por isso que a gente gera mais valor do que os outros. Perfeito. Eduardo, eu ficaria contigo conversando aqui. Gostoso, né? Vamos embora, né? Cara, É uma delícia. Agora é uma o delícia. Assunto é muito bom, o assunto é muito bom, mesmo. né? Muito bom. Mas ficou na minha cabeça uma coisa bem interessante, assim, né? Se você não pensou ainda numa cultura de inovação, pense agora e comece amanhã. Pense amanhã, né? Exatamente. Já começa a fazer. Se você não sabe por onde começar, né? Entra lá no Instagram do Eduardo Melo, dá uma olhadinha. Você tem uma série de PDFs lá sobre mindset ágil, sobre design thinking, sobre disrupção. Você pode baixar de graça lá para você começar a ajudar a sua organização a pensar de uma forma diferente, né? A parar de ficar só preso em caixa, em burocracia e começar a pensar realmente no que é valor. Tanto que tem um dos exercícios mais poderosos que eu posso te contar aqui, que também é um quadrante que a gente põe assim no eixo horizontal, a gente põe a gente chama de PND, que é problemas, necessidades, desejos e ganhos, PNDG, presentes e futuros. E no eixo vertical a gente põe clientes, presentes e futuros. Que vai expandir a sua mente agora. Olha que interessante. O que a gente normalmente mais faz? A gente procura ter os clientes que a gente já tem e tentar entender quais são as necessidades, os problemas deles no presente. Está no quadrante aqui embaixo. É o que mais a gente faz. Mas e se a gente pudesse pegar os nossos clientes presentes, estender-se na linha do tempo e tentar descobrir quais são as necessidades, desejos futuros deles?
Entendeu? É como se você dissesse assim, o iFood, olhando para a pandemia, sacou que lá na frente vai ter aquele problema. E aí ele conseguiu antecipar para criar isso. Agora, o que expande a mente é o seguinte, clientes, necessidades presentes. Clientes presentes, necessidades futuras. E aí, se você pensar assim agora, clientes futuros. Quem são os clientes que eu ainda não tenho? E quais são as necessidades deles agora? E quais são os clientes que eu ainda não tenho? E quais são as necessidades futuras desse cliente? Olha como amplifica a mente, você entendeu? Cara, Você fala assim, cara, eu tenho que pensar nisso. Para é de ficar isso. preso à burocracia e comece a exercitar a sua mente de disrupção. Não é para você acertar, mas é assim que se faz foresight, por exemplo. É assim que você faz análise de tendências. E não precisa ser a tendência do seu segmento de agro. Não, faz melhor, faz para os seus próprios clientes. Muito Seus bom. próprios clientes são. Né? E você tenta descobrir, né, quais são os futuros e que eles precisam agora, o que eles precisam de futuro. Pronto, já é um exercício para a semana inteira você se deliciar. Eduardo, eu fiquei pensando agora também, pensar no futuro, botar ferramenta. Essa é uma atitude de um cara que ele pode, tem que olhar para o negócio dele, organizar o negócio dele, mas ele tem que tirar um tempo para poder fazer isso. E eu Sem vejo o dúvida. diretor, cara, imerso na empresa, né, cheio de problema, tentando fazer a operação funcionar e não tira um tempo para olhar para o negócio. Ou seja, é uma cultura operacional e não é uma cultura de pensamento estratégico, uma cultura de pensamento inovador, uma cultura de pensar no futuro de verdade. Né? Pensa em resolver o que está acontecendo agora. Né? Isso eu vejo bastante acontecendo. Não, você tem razão. Eu acho que se eu fosse, eu acho não, né? O que a gente orienta aqui, com todo o respeito do mundo, porque nós sabemos as dificuldades de todos os segmentos, seja o presidente de uma grande empresa, seja de uma MEI, né? O que acho que é um bom exercício de metacognição, de autocrítica, de você pensar sobre como você pensa. Esse é um exercício muito bom, né? O exercício de metacognição. É justamente o que você falou. A gente foi acostumado a empreender e focar no caixa a curto prazo. Nós não fomos acostumados a pensar em valor a longo prazo. E tudo que as startups podem nos ensinar nesses últimos 15 anos é que quando você tem porque não é gestão de tempo, é gestão da mente, é uma mente ambidestra. Quando você aprender que é importante para o seu negócio futuro pensar em caixa a curto prazo e pensar em valor a longo prazo, não é uma escolha ou isso ou aquilo, não é o pensamento dicotômico, é o pensamento sistêmico. Não tem mais escolha, é isso com isso, a integração das polaridades. E quando eu sempre digo isso, a gente tem experiências aqui. Se você é presidente, se você reúne a sua diretoria e começa sensibilizando, começa instrumentalizando, começa a mudança de comportamento e mudança de cultura, de 1 a 2 anos, se você for uma empresa que tem disciplina e que apoia o novo, você vai colher bons resultados já em 2 anos, entendeu? Então, por quê? Porque você modificou o seu mindset e mudou a cultura da organização. Todo mundo está mais focado em como descobrir, como ajudar o seu cliente do que como bater a meta de caixa de curto prazo. Eu diria mais, Eduardo, quem não fizer isso agora, nesse momento, e começar a pensar nisso, se não morrer, vai ter grandes dificuldades de se manter no mercado daqui para frente. Bastante. Porque o mercado vai exigir uma mudança de pensamento, de mindset de empresa muito grande, né? As pessoas já perceberam que dá para fazer mais com menos, dá para otimizar os recursos ao máximo. Então, vou ter que mudar a minha forma de fazer isso. Né? E quem está pensando há 2, 3, 5 anos atrás, já começou a fazer as suas alterações agora. Quem não começar agora a pensar, provavelmente ou vai morrer, ou vai ter grandes dificuldades de se manter vivo. A gente analisa que essa escada de desejabilidade de uma organização, essa escada de proposição de valor singular, por isso que não é à toa que a gente brinca que o melhor momento é 2 anos atrás, é porque você passa por uma escada de você construir uma sistemática de inovação. Mas se você me perguntasse qual é o grande diferencial hoje, não é a sistemática de inovação. O grande diferencial hoje é a velocidade da inovação. Então, nós precisamos passar por essa escada para depois ascender
na velocidade. Por que isso? Porque se eu não tiver, não adianta eu ter velocidade se eu não ter sistemática. Uhum. Então, você vê que quem já está há 10 anos na frente, o foco nem é mais inovação, é velocidade, quanto eu consigo. Eu fui para Israel, né? Eu adoro, a gente trabalha com design sprint, construção de negócios em 5 dias, né? 10 dias. E aí, em Israel, você fala assim, gente, esses caras, o israelense, ele pensa num negócio de manhã, no meio-dia ele está testando, à noite ele está lançando. Então, assim, aí dá um pouquinho de angústia, dá um pouquinho de... Uau! Tá bom, então eu vou me preparar na sistemática para depois alcançar essa capability, sabe? De velocidade. Mas se você me perguntar, o grande diferencial hoje é a velocidade, mas para quem já tem inovação. Perfeito. Eduardo, eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo. Legal, tá bom. Mas eu quero te agradecer demais. Quero agradecer as pessoas que nos ouviram aqui. Provavelmente vai ter bastante empreendedor, empresário, líder, que vai escutar um pouco das nossas palavras. Eu quero muito que, neste momento de pandemia, que a gente fala de contaminação, essas pessoas possam ser contaminadas, né, por esse desejo de crescer e por esse desejo de fazer diferente, de fazer inovador e de implantar dentro dos seus sistemas organizacionais essa cultura de inovação para que realmente essas empresas sejam perenes, né, e tenham essa vida saudável daqui para frente, com consideração às pessoas, consideração aos negócios e uma demonstração da cultura, né, para fora que funciona, né? Obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado você, Thiago. Um abraço para todos os amigos aí da Ágora. Fiquem bem. Sucesso para todos vocês. Obrigado para os nossos amigos que nos acompanharam nesse bate-papo delicioso. Obrigado, viu, Thiago? Obrigadão. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. Tchau.